Diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, o Legislativo de Piraí passa a transmitir ao vivo, através da Câmara Piraí Web, a sessão ordinária. Câmara Municipal de Piraí. Legislativo com ética e transparência. Boa noite a todos. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 34ª sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Solicito os senhores vereadores que iniciem a votação. O grande expediente é isso aí. Gostaria que os vereadores se inscrevessem para cumprir o regimento. Bota aí a nota. Bagunçou o negócio todo aqui, cara. Aprovado por 9 votos. Por 10 votos. Vem cá. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Mensagem número 57, 2018. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que foi confiado ao trabalhar pelo progresso do município e o bem-estar do seu povo. Artigo 16, LOM. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores, a presente tem por objetivo levar ao conhecimento de vossas excelências e seus dignos pares, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, o veto parcial do Poder Executivo ao autógrafo de lei encaminhado através do ofício número 273, de 23 de maio do ano em curso, visto que o mesmo foi alterado pela emenda modificativa número 1 de 2018, aprovada na sessão ordinária realizada no dia 22 de maio, elevando o índice de reajuste proposto para um patamar que a atual conjuntura econômica e financeira do município não permitiria cumprir honrosamente com o pagamento dos vencimentos dos nossos servidores municipais. Inicialmente, destaca-se que o conteúdo apresentado no autógrafo alterado pela referida emenda modificativa número 1 de 2018 viola a norma constitucional de reprodução obrigatória contida na Constituição Federal e também na Lei Orgânica Municipal, qual seja que reserva privativamente ao chefe do Executivo do respectivo ente federativo a iniciativa de elaborar leis que versem sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, ao aumento de sua remuneração. Artigo 61, parágrafo 1º, 2, a linha A da Constituição Federal de 1988. Não foi por outra razão que a Lei Orgânica Municipal, no seu artigo 51, 2 e 74, 11, ao dispor sobre a competência legislativa privativa do prefeito municipal, assim estabeleceu. Artigo 51. Compete privativamente ao prefeito municipal a iniciativa de leis que versem sobre 2. Criação de cargos, emprego e funções na administração direta e autárquica do município, fixação e alteração das respectivas remunerações, excetuando-se a fixação do subsídio dos secretários municipais, que atenderá ao disposto no artigo 29, 5 da Constituição Federal. Artigo 74. Compete privativamente ao prefeito municipal. 11. Prover e extinguir cargos, emprego e funções públicas na administração direta e autárquica do município, bem como fixar e alterar as respectivas remunerações, observando-se o que dispõe no artigo 37, 10, 11, 12 e 13 da Constituição Federal e os artigos 26 e 51, 2 desta Lei Orgânica.
A mencionada mácula, portanto, transgride frontalmente o princípio da separação e harmonia entre os poderes positivado na Constituição da República Federativa do Brasil e, por simetria, principalmente na Lei Orgânica do Município de Piraí, que ratifica tal competência privativa em dois dispositivos, ou seja, artigos 51 e 74. Também merece destaque a previsão legal contida em nossa Constituição Federal, conforme transcrição observada no artigo 37, inciso 10, in verbis. Artigo 37, 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. O projeto alterado pela Câmara Municipal, sem desmerecimento de sua intenção, é matéria típica e pacificada de inconstitucionalidade, em face da interferência do Poder Legislativo na organização administrativa do Poder Executivo, configurando claro e evidente vício de iniciativa. Não existe na Lei Orgânica Municipal qualquer dispositivo legal que autorize ou mesmo faça referência à possibilidade de alteração do projeto de iniciativa privativa do Poder Executivo, em matérias que se versem sobre a remuneração dos servidores públicos pertencentes ao Executivo. O percentual fixado no poder de lei enviado pelo Executivo, através da mensagem número 53 de 2018, não poderia ser alterado pelo excelso Legislativo piraiense. Não encontra amparo legal argumento de que a iniciativa do Executivo poderia ser alterado pelo Legislativo. A jurisprudência superior confirma que somente o Executivo tem competência para alterar vencimentos, cargos ou percentual de reajuste de servidores pertencente aos quadros do Poder Executivo. Egrégio Supremo Tribunal Federal tem firmado o posicionamento de que o vício por iniciativa é insanável, não sendo cabível que o Parlamento Municipal crie direito ou vantagem financeira para os servidores. Nesse sentido, citamos os julgados de nossa Corte Maior. Projeto e iniciativa Servidor Público, Direitos e Obrigações. A iniciativa é do Poder Executivo, conforme dispõe na alínea C do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição Federal. ADI 2887, relator ministro Marco Aurélio, julgamento em 4/2/2004, plenário DJ de 6/8/2004. No mesmo sentido, ADI 3166, relator ministro César Peluso, julgamento em 27/5/2010, plenário DJE de 10/9/2010, ADI 1201, relator ministro Moreira Alves, julgamento em 14/11/2002, plenário DJ de 19/12/2002. Ação direta de inconstitucionalidade, reserva de iniciativa, aumento de remuneração de servidores, perdão por falta ao trabalho, inconstitucionalidade, Lei 1115 de 1988, do Estado de Santa Catarina, projeto de lei de iniciativa do governador emendado pela Assembleia Legislativa. Ofende o artigo 61, parágrafo 1º, 2c e o artigo 2º da CF de 1988, emenda parlamentar que estabeleça perdão a servidores por falta ao trabalho. Procedente. Pedido julgado procedente. ADI 13, relator ministro Joaquim Barbosa, julgamento 17/9/2007, plenário DJ de 28/9/2007. Com o máximo respeito ao projeto de lei ora apresentado, não podemos deixar de mencionar que o mesmo afronta o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha A e C da Constituição Federal. Assim, quando o tema envolve aumento de remuneração dos servidores, bem como por se tratar de matéria orçamentária, o projeto há de ser do Executivo por composição inconstitucional, não podendo o Legislativo alterar o percentual proposto. Assim, a reserva de iniciativa conferida ao Executivo é irrenunciável, trazendo consigo, em caso contrário, o dever de vetar a proposta enviada por tal inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal já pacificou o seu entendimento ao decidir pela inconstitucionalidade de projeto de lei que não respeite a regra da iniciativa do processo legislativo, no que transcrevemos. Inconstitucionalidade, ação direta, Lei nº 704/2003, do Estado do Amapá,
competência legislativa, servidor público, regime jurídico, vencimentos, acréscimos de vantagens pecuniárias, adicional de desempenho a ser certa classe de servidores, inadmissibilidade, matéria de iniciativa exclusiva do governo do Estado, chefe do Poder Executivo, usurpação caracterizada, inconstitucionalidade formal reconhecida, ofensa ao artigo 61, parágrafo 1º, 2, a linha A da Constituição Federal, aplicável aos Estados, ação julgada precedentes, é inconstitucional a lei que, de iniciativa parlamentar, conceda ou autorize conceder vantagens pecuniárias a certa classe de servidores públicos. STF, ADI 3.176-AP, Tribunal Pleno, relator ministro César Peluso, 30 de junho de 2011, VU DJE 5/8/2011. Entendo que o projeto acarreta lesão ao princípio constitucional da independência e harmonia entre os poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal, sendo, pois, norma primária e fundamental da democracia, agora com reforçada visão da Suprema Corte. Parágrafo. Ação direta de inconstitucionalidade. Medida cautelar. Artigo 3º da Lei 15.215, de 17 de junho de 2010, do Estado de Santa Catarina. Gratificação concedida a servidores públicos estaduais da administração direta e autarquia. Norma legal de iniciativa parlamentar. Plausibilidade da alegação de ofensa aos artigos 61, parágrafo 1º, 2, A e 63.1, todos da Constituição Federal. Perigo na demora da prestação jurisdicional igualmente demonstrado. 1. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que compete exclusivamente ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre a remuneração de pessoal. O desrespeito a essa reserva de observância obrigatória pelos Estados-membros, dada a sua estreita ligação com o postulado da separação e independência dos poderes, viola o artigo 61, parágrafo 1º, 2A da Constituição Federal. 2. A atuação dos membros da Assembleia Legislativa Estadual acha-se submetida no processo de formação das leis ao artigo 63.1 da Carta Magna, que veda o oferecimento de emendas parlamentares das quais resulte aumento da despesa prevista nos projetos de exclusivo poder de iniciativa do governador. 3. São vários os procedentes desta Casa que declaram a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, de leis que, ao instituírem novas gratificações, aumentaram a remuneração de determinadas categorias de servidores públicos. Nesse sentido, por exemplo, a ADI 3.691, relator ministro Aires Brito, DJE, publicado em 27 de 8 de 2010, a ADI 2.249, relator ministro Gilmar Mendes, DJD 17 de 2 de 2006, e a ADI 1954, relator ministro Carlos Veloso, DJ de 18 de junho de 2004. Conveniência da suspensão liminar da eficácia de norma legal que, além de gerar relevantes cargos aos cofres públicos estaduais, impõe o pagamento de parcela remuneratória de inequívoca natureza alimentar de difícil restituição. 5. Medida cautelar deferida por unanimidade. ADI número 4.433, relator ministro Rosa Weber, julgamento da liminar de 10 de novembro de 2010, julgamento final em 2 de outubro de 2015. No outro giro, ao estabelecer o acréscimo remuneratório através da majoração ao índice suportado pelos cofres públicos, a emenda modificativa número 1 de 2018 causa desastrosa reflexão no orçamento municipal, visto que todas as despesas dele decorrente correria às expensas do Executivo. Não há previsão legal na Lei Orgânica Municipal e no regimento interno da Câmara que autorize o Poder Legislativo a alterar matéria de competência privativa do Executivo. Os ilustres vereadores Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, e Alex Joaquim da Silva, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, tentam justificar o parecer que autorizaria o aumento no reajuste salarial encaminhado pelo Poder Legislativo com base no disposto no artigo 53 do Regimento Interno da Câmara Municipal. O artigo usado pelos relatores permite apenas que as comissões citadas no parágrafo acima analisem qualquer proposição ou matéria
mas nada registra que o Poder Legislativo poderá mudar projeto de lei de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. O parecer é frágil, sem previsão legal e sustentação jurídica. O que seria permitido resume-se tão somente ao encaminhamento de requerimentos ou indicações para que o Executivo, dentro de suas previsões orçamentárias e obedecida a Lei de Responsabilidade Fiscal, analisasse a possibilidade de elevar o índice a ser concedido. Os vereadores que votaram pela aprovação da emenda modificativa número 2018 foram induzidos a erro pela Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Não é permitido ao Legislativo modificar índice de aumento proposto pelo Poder Executivo, nem mesmo assegurar qualquer vantagem que acarrete aumento de despesa, o que verificamos no presente caso. O percentual encaminhado pelo Executivo para aprovação dos ilustres vereadores já irá demandar um grande esforço para assegurar o pagamento em dia dos vencimentos dos nossos servidores, bem como garantir o pagamento de férias, horas extras, licença e a segunda parcela do 13º em dezembro, e considerando pelo menos um cenário otimista de que nada mais vai abalar a economia do nosso país nos anos vindouros. Ainda que desejável aos nossos servidores, aumentos cada vez maiores todos desejamos. É necessário a garantia do pagamento dos meses subsequentes, resultando em crime de responsabilidade fiscal por parte do prefeito e, via de regra, dos vereadores que aprovaram tal medida, caso a adimplência não seja possível. Os nobres membros das comissões que analisaram a proposta de emenda modificativa e autorizaram a elevação do índice de reajuste encaminhado pelo Executivo, deixaram de lado a observância de preceitos legais grafado nas duas mais importantes legislações que deveriam SMJ respeitar. A primeira é a Constituição da República Federativa do Brasil, e não menos importante a Constituição Municipal, aqui representada pela nossa lei orgânica. Não existe base legal para tal medida. Para atender o projeto de lei alterado pela emenda modificativa número 1 de 2018, seria necessário que a Câmara Municipal de Piraí autorizasse a redução de repasse mensal que o Executivo encaminha ao Legislativo. Aí os integrantes da Egrégia Casa Legislativa estariam promovendo ações em prol dos servidores e não colocando esse problema na conta exclusiva do prefeito. Divergências políticas não podem se sobrepor às prerrogativas privativas de cada ente federado. Caso assim fosse, não haveria separação entre aqueles eleitos para representar o Executivo e o Legislativo, pois tanto os nobres vereadores quanto o prefeito municipal poderiam decidir o que fazer na Prefeitura e na Câmara. Qual obra fazer? Quem nomear os representantes de secretarias no controle interno da Câmara e nos demais órgãos dos dois poderes. Não precisaríamos mais de escolha através do voto. Poderia o Executivo Municipal contrariar o que se encontra prescrito no inciso 7 do artigo 19 da Lei Orgânica Municipal de Piraí, que assevera ser de competência privativa da Câmara Municipal, dispor sobre a organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e fixar as respectivas remunerações. Poderia o Executivo fixar, por exemplo, um aumento de 15% para os servidores da Câmara? A independência das atribuições de cada ente federado também deverá ser observada no que tange à competência do Poder Executivo, pois o mesmo é conhecer as suas necessidades e disponibilidade, quer na esfera de pessoal, quer na esfera orçamentária. A importância fundamental da participação dos nobres vereadores nesta matéria é central aos nossos servidores, qual seja a de fixação da lei de reajuste, garantindo assim ao mesmo a sua perenidade. Essa é a função da Câmara. Como em outras oportunidades, outra alternativa não nos resta a ser rogar pelo juramento de Vossas Excelências, proclamando, quando tomar a posse como representante do povo, qual seja. Prometo cumprir a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e bem-estar do seu povo. Por isso, rogamos que a avaliação da matéria seja pautada com bom senso e voltada ao interesse público no sentido de reavaliar a decisão tomada anteriormente, permitindo que o Executivo cumpra de forma efetiva o pagamento de seus servidores sem contrariar os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Constituição.
O momento que o país vive pede maior bom senso e união para a superação desta crise, para melhorar a atenção à população. Enquanto político, devemos superar divergências maiores em prol do bem comum e é nesse sentido que convocamos à reflexão os membros deste Legislativo. Estas, senhores presidentes, são as razões que me levaram a vetar parcialmente o autógrafo de lei encaminhado através do ofício número 273/2018, alterado pela emenda modificativa número 1/2018, mantendo em sua integridade o texto do artigo 1º do projeto de lei originário, que fixou o reajuste em 3,2%, encaminhado através da mensagem número 53/2018, para a elevada apreciação dos senhores membros da Câmara Municipal, pois tal medida encontra-se revestida de poder legal de cumprir com o pagamento em dia dos nossos servidores, mantendo o adicional por tempo de serviço, adicional de insalubridade, incorporação, 13º, férias e as efetivações oriundas de concurso público, respeitando em sua totalidade os limites impostos pela lei. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, Prefeito Municipal. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Sumário. Mensagem número 57/2018. Projeto de lei número 77/2018. Câmara Municipal de Piraí dispõe sobre veto parcial ao autógrafo do projeto de lei número 77/2018. Relator, Darley Gomes de Moraes. Parecer. Em razão do que dispõe o artigo 215, parágrafo 1º da Resolução número 378, de 20 de dezembro de 2002, Regimento Interno, a comissão acima referenciada examina o projeto apresentado com a conclusão ao final. A proposição em análise dispõe sobre veto parcial ao projeto de lei número 77/2018, alterado pela emenda modificativa número 1/2018, a qual dispõe sobre a concessão de aumento salarial aos servidores públicos municipais ativos, pensionistas e inativos, com paridade do Poder Executivo e dá outras providências. Ab initio, é cediço que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos constitui direito constitucionalmente assegurado, tanto no âmbito federal quanto no estadual e municipal, a fim de garantir a manutenção do poder aquisitivo corroído pela inflação em verbes. Constituição Federal, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte. 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Nas palavras de Maria Silva Zanella de Pietro, a revisão anual resume-se que tenha por objetivo atualizar as remunerações de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. Se assim não fosse, não haveria razão para tornar obrigatória a sua concessão anual, no mesmo índice e na mesma data para todos, salientando ainda que esta revisão anual constitui direito dos servidores, o que não impede revisões outras, feita com o objetivo de reestruturar ou conceder melhorias a carreiras determinadas por outras razões que não a de atualização do poder aquisitivo, dos vencimentos e subsídios. Passada a explanação quanto à revisão anual, cumpre recordar que, no que se refere ao poder de emenda dos parlamentares, os projetos de iniciativa privativa do Poder Executivo e do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal vinha entendendo que em tais projetos era inadmissível qualquer emenda, por ser o poder de emenda corolário da iniciativa. Onde faltasse iniciativa, faltaria a competência para emendar. No entanto, o Pretório Excelso revisou esse posicionamento, passando a considerar que o Poder Legislativo pode emendar projeto de iniciativa do chefe do Poder Executivo. No que tange à emenda apresentada por esta Casa Legislativa, cabe ressaltar que é possível aumento de despesa
através de emenda parlamentar, em projeto de iniciativa do Executivo sobre servidores, tanto que o STF, na ADI 3.942, decidiu ser possível a apresentação de emendas parlamentares a projetos de lei de iniciativa do Executivo que tratam de criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração conforme disposto no artigo 61, parágrafo 1º, 2, a linha A da Constituição Federal. A iniciativa de competência privativa do Poder Executivo não impede a apresentação de emendas parlamentares, presente a identidade de matéria e acompanhada da estimativa de despesa e respectiva fonte de custeio. Com base nesta orientação, o plenário julgou improcedente pedido formulado em ação direta em face ao artigo 2º da Lei 11.075/2004, que dispõe sobre a criação de 435 cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, da AAS, e funções gratificadas, FG. Frisou que a emenda parlamentar não desvirtuara a proposta inicial e tampouco incorrera na vedação ao aumento da despesa originalmente prevista, CF artigo 63, 1 e 2. Ademais, a eventual superação do limite estabelecido pela LC 101 de 2000 para despesas com pessoal, decorrente da criação de novos cargos em comissão e das funções gratificadas, não importaria em ofensa direta e imediata à Constituição, porque seu exame estaria restrito à verificação de sua legalidade. ADI 3.942, DF, relator ministro Carmen Lúcia, 5/2/2014, ADI 3.942. Com tais aportes, imperativo reconhecer que a inovação normativa trazida pela Câmara de Vereadores, emendando o projeto de lei de iniciativa do prefeito municipal, não incide em inconstitucionalidade formal, já que a alteração guarda pertinência temática com o projeto originário, não havendo, pois, mácula ou violação ao princípio da independência entre os poderes estatais. No caso em tela, o Poder Executivo opôs veto parcial ao projeto de lei, visto que o mesmo foi alterado pela emenda modificativa número 1/2018, aprovada na sessão ordinária realizada no dia 22 de maio, elevando o índice de reajuste proposto para um patamar que a atual conjuntura econômica e financeira do município não permitiria cumprir honrosamente com o pagamento dos vencimentos dos nossos servidores municipais, verbes. Ademais, uma vez aprovado o projeto de lei emendado, cabe ao chefe do Poder Executivo exercer o direito de veto, podendo ser parcial ou total, por julgar o projeto inconstitucional, ilegal ou contrário ao interesse público, conforme disposto no artigo 215, caput da Resolução número 378, de 20 de dezembro de 2002, Regimento Interno, e artigo 58, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal. O exercício da sanção ou veto do chefe do Poder Executivo local incidirá sobre o texto formalmente consubstanciado no autógrafo, que deverá retratar fielmente o projeto aprovado pela Câmara, isto é, com a respectiva emenda parlamentar que aumentou o percentual da revisão geral anual. Ocorrendo o veto do prefeito ao projeto de lei, este retornará ao Legislativo, onde será reapreciado pela Câmara. O veto poderá ser total ou parcial. O veto é total quando abarca todo o projeto, parcial se atinge apenas parte do projeto. O veto total pode ser visto como um conjunto de vetos parciais, RP 1385, DJ de 25 de 9 de 87, relator ministro Moreira Alves. Assim, a Câmara deverá votar a favor ou contra o veto de cada artigo do projeto. Já o veto parcial não pode recair apenas sobre palavras ou conjunto de palavras de uma unidade normativa. A parcialidade deve alcançar o texto integral do artigo, parágrafo, de inciso ou de alínea, segundo a doutrina de Gilmar Ferreira Mendes, em curso de Direito Constitucional, 11, edição São Paulo, Saraiva, 2016, página 844. Busca-se, com isso, prevenir a desfiguração do teor da norma
que poderia acontecer pela supressão de apenas alguns de seus termos. Quanto à tramitação do veto, Alexandre de Moraes, em Direito Constitucional 33, edição ver atual até a EC número 95, de 15 de dezembro de 2016, São Paulo, atas 2017, página 485. Explica que, se houver sanção parcial, somente o texto vetado retornará ao Legislativo para deliberação. A parte sancional deverá ser, no prazo de 48 horas, promulgada e publicada. A votação sobre a manutenção ou derrubada do veto será realizada em escrutínio aberto, para garantia de transferência e possibilidade de controle dos eleitores para a efetividade da soberania popular. A EC número 76/2013 aboliu a votação secreta nos casos de deliberação sobre os vetos presidenciais. Se o veto for superado pela maioria absoluta da Câmara, a lei será remetida novamente ao prefeito para promulgação. Diante da motivação ora apresentada pelo Poder Executivo para justificar o veto, cabe ressaltar: não restou demonstrado o impacto orçamentário financeiro e tão pouco se os limites constitucional e da Lei de Responsabilidade Fiscal estariam sendo atendidos ou não, o que nos revela haver margem para a aplicação do percentual constante da emenda parlamentar apresentada, pois, se não fosse assim, argumentos para respaldar a negativa do Executivo em conceder um percentual maior do que os 3,2%, ora propostos, não faltariam para convencer os nobres edis que não havia margem para atender ao desejado. Porém, apesar de todo o exposto, por entender que, quanto ao constante da exordial, os maiores prejudicados seriam justamente aqueles que a emenda buscou preservar seu poder de compra, ou seja, os nossos servidores públicos municipais, o relator desse projeto, infine, assinado, propõe a aquiescência do plenário com a consequente aprovação do veto, ora em discussão e votação. Sala das Comissões, 16 de abril de 2018, Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão das comissões, pela conclusão do ilustre relator. Sala das Comissões, 12 de junho de 2018, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Moção número 27, 2018. Alex Joaquim da Silva, vereador com apoio dos demais edis, no uso de suas prerrogativas legais, apresenta à mesa diretora, ouvido o doutor plenário, moção de aplausos ao senhor Anabal Barbosa de Souza, prefeito de Seropédica, Rio de Janeiro, pela colaboração no desenvolvimento do bairro de Cacaria. Anabal Barbosa de Souza é soldado bombeiro militar, nascido no dia 25 de março de 1954, casado com Sônia Oliveira de Souza, com quem tem 3 filhos. Foi vereador da Câmara Municipal de Itaguaí, município mãe de Seropédica, de 1993 a 1996, pelo PL, Partido Liberal. Com um mandato humilde, no entanto brilhante, lutou com todas as forças para ajudar a emancipar o então 2º Distrito de Itaguaí, Seropédica. Lançou-se candidato a prefeito em Seropédica, atingindo seu objetivo, ganhando o pleito de 1997 a 2000. E como não poderia deixar de citar, faz um mandato marcante e foi reeleito prefeito para o pleito de 2001 a 2004. Esse então político humilde, mas competente, se lançou candidato a deputado estadual pelo PHS, Partido Humanista Social, em 2006, conseguindo ser o primeiro deputado eleito pelo município de Seropédica, com uma aceitação de mais de 50% dos votos. É um político sincero, humilde, inteligente e por isso foi honrado com inúmeras homenagens, trazidas em medalhas, títulos, prêmios e condecorações, outorgados por diversos segmentos civis, religiosos e militares.
sempre voltado o seu trabalho de cunho social e humanitário às pessoas carentes, este político excepcional marcando sua carreira parlamentar, prestativo junto à população do bairro de Cacaria. Dentre tantas ações, podemos salientar sua colaboração com a construção do alambrado do campo de futebol e na reforma da Igreja Católica do bairro São José do Bom Jardim, hoje conhecido como Cacaria. Com tais atitudes, angariou a gratidão e o respeito de quem o conhece. Por tais razões, apresentamos à mesa a presente moção de aplausos para que fique registrado nos anais desta Câmara Municipal o reconhecimento e a gratidão a este cidadão, que da presente-se dê ciência ao homenageado. Sala das Sessões, 18 de junho de 2018, Alex Joaquim da Silva, vereador. Passaremos para a aprovação e votação das matérias contidas no expediente. Coloque em discussão e votação única a moção 27/2018 do vereador Alex Joaquim da Silva, apresentando aplauso ao senhor Anabal Barbosa de Souza, prefeito de Seropédica, pela colaboração no desenvolvimento do bairro do Cacaria. Solicito aos vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 9 votos. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre, senhores vereadores, escrito na forma regimental, por um tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Moacir da Rocha Júnior. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, servidores dessa casa, as pessoas que nos acompanham através da Web TV, em especial aos membros aqui, alguns do CEP, os professores, professoras, essa galera que está na batalha do dia a dia, estão hoje aí reivindicando, lutando, né, pelos seus direitos. E a gente veio hoje aqui, como eu não tenho matéria, eu vou antecipar aqui um voto, que a gente vai ter que votar daqui a pouco, sobre vetar, né, sobre derrubar ou não o veto que o prefeito manda para cá, de uma emenda que nós fizemos, sobre 3,2%, a gente passou para 5%. O que é que eu quero dizer para os senhores e para as senhoras? Eu venho ao longo de alguns dias ouvindo as pessoas na rua, ouvindo dos servidores, parte dos servidores pedindo para que a gente derrube o veto, parte dos servidores pedindo para que a gente não derrube o veto, e a gente fica numa posição muito delicada, muito complicada. Eu pedi hoje a direção de Deus pela manhã, quando eu me levantei, eu tenho costume de agradecer a Deus por mais um dia, pela vida, e eu pedi hoje a direção de Deus para que eu pudesse atuar da melhor forma possível. Em alguns momentos não é fácil tomar decisões. O que os senhores acabaram de ouvir aqui, 2 pareceres, um vindo do Executivo e outro feito por essa casa. Batalha jurídica, é o que vai virar isso. Com o veto, se a gente derruba o veto hoje, isso vai virar uma batalha jurídica. A prefeitura vai para a justiça, e aí a justiça vai ao tempo dela, que a gente sabe como que é a justiça vai ao tempo dela dizer se os servidores terão ou não os 5%. Eu acho até um pouco desrespeitoso o parecer da prefeitura, mas vindo de quem vem, não me espanta. Mas eu não sei se os senhores perceberam, as senhoras perceberam, que o parecer da prefeitura diz uma coisa e o da Câmara diz completamente outra. Ou seja, batalha jurídica. É isso que vai virar se a gente derrubar esse veto aqui hoje. Eu acho que a gente não deve dar um passo atrás. Nunca, nunca. A gente tem que seguir em frente, tem que lutar. Mas, às vezes, quando se dá um passo atrás, você consegue dar 10, 20, 30 passos à frente. Tem que se fazer as coisas com consciência, né? Sabendo-se onde quer chegar. Ao contrário do que foi dito, tem sido dito, estão fazendo politicagem. Não tem nada disso.
Nós temos hoje aqui 6 votos para derrubar o veto do prefeito. Para mim, não vai fazer diferença na minha vida. Mas tem muita gente que o 3,2, ainda que pouco, vai fazer diferença. São mais R$30 no bolso. Para um pai de família que às vezes tem que pagar uma luz, uma água. Então o que a gente quer propor aqui hoje? O que a gente quer propor aqui hoje? Eu vou pela abstenção no voto, já estou aqui justificando. Por quê? Se eu derrubar o veto do prefeito, eu só estou ajudando o prefeito, eu não estou prejudicando ele nada. É mais dinheiro no caixa dele. Agora, eu queria propor uma reunião, um grupo de trabalho, porque até o presente momento só foram palavras. Cadê os números? A gente pede, mas não apresenta. Eu quero números. Então eu queria propor uma reunião, um grupo de trabalho entre nós do Legislativo, as categorias aí, os representantes das categorias dos servidores, seja do sindicato, que eu não vejo aqui representante do sindicato, vejo aqui o pessoal do CEP. Aliás, quero propor também uma moção de repúdio, à direção do Sindicato dos Servidores Públicos de Piraí, por entender que não está cumprindo com o seu papel. Todo mundo que acompanha a rede social sabe o que eu vou dizer aqui agora. Cansei de ver aqui no plenário a presidente do sindicato, como me recuso a falar o nome, colocar nariz de palhaço, gritar, xingar a gente aqui dentro de tudo quanto é nome. Cansei de ver balançar bandeira, cartaz falando do salário do prefeito. Cansei de ver. E tive informação que ela fazia isso, sabe por quê? O Estatuto do Servidor diz o quê? Que o presidente do Sindicato dos Servidores, ele pode sim ser presidente e trabalhar. Mas ela queria receber sem trabalhar. E o prefeito não abria essa prerrogativa para ela. Por isso ela agrediu o prefeito e xingava ele de todas as formas. Eu não sei se ela está recebendo, porque trabalhando eu sei que ela não está. Agora, o que me causa estranheza, o que me deixa assim uma pergunta no ar, por que será que tão de repente ela começou a morrer de amores por ele? Porque hoje ela não defende mais o servidor, ela defende o prefeito. Ela foi para a rua, balançou bandeira, agora o cara que era o pior prefeito do mundo, hoje para ela virou o melhor? E cadê o compromisso dela com o servidor? Cadê a luta dela? Por que ela não botou nariz de palhaço e veio para cá hoje? Para protestar. Nem veio hoje e não veio em nenhuma das discussões que nós tivemos aqui para defender o servidor público. Então é o seguinte, estou propondo uma moção de repúdio, peço à mesa que transcreva essa moção, e quem quiser assinar vai ser um prazer a gente assinar junto essa moção de repúdio à gestão do Sindicato dos Servidores Públicos de Piraí, que no meu entendimento, e tenho certeza que de muitos servidores, não está representando os servidores, está representando o interesse do Executivo. Virou o disco, trocou a bandeira. Então, meus amigos, vocês podem ter certeza, é muito difícil tomar algumas decisões, mas a gente tem que pensar no todo, Para algumas pessoas, embora algumas outras pessoas não concordem, a derrubada desse veto hoje, pode ter certeza, vai atrapalhar sim, vai sim. Tem muito servidor me procurando, eu trabalho hoje na loja do meu sogro, eu fico o dia inteiro ali, eu lido com mais de 1000 pessoas todos os dias que entram na loja. É muito servidor me pedindo. Então, eu vou me abster, porque se eu derrubar o veto, eu dentro da minha consciência, eu vou estar atrapalhando alguns servidores. Se eu votar pela manutenção do veto, eu vou contra tudo aquilo que eu venho pregando aqui. E eu tenho a consciência, o doutor Ricardo buscou com a nossa contabilidade, pelo que o doutor Ricardo buscou, tem condições sim do Executivo dar os 5%. Na minha opinião, não dá porque não quer. Eu posso até mudar a opinião, se o Executivo me apresentar com números, não só com palavras, porque ele não apresenta número em momento algum. Só vem de dificuldade, mas as contratações continuam. Os cargos, a distribuição de cargo continua. Ah, mas está pagando em dia. Ah, mas o 13º foi pago, mas tem que ser, pô. Eu só pediria que não se manifestasse, por favor. Tem que estar em dia. Tem quase 500 cargos de confiança nomeado. Tem que estar em dia. Se não desse para estar em dia, manda embora um monte aí que está aí, pô. Tem setor que não tem gente, nem tem lugar nem para sentar, fica em pé. Tem gente que nem na prefeitura vai trabalhar.
Mas, enfim, então esse discurso para mim de que está pagando em dia, me desculpe, mas não cola. Não está fazendo mais do que obrigação. E eu nunca vi, eu disse aqui no discurso um tempo atrás aqui, eu nunca vi a população de Piraí de joelho como se encontra agora, se contentando. Piraí nunca se contentou com pouco, não, gente. As pessoas agora se contentam com pagar o salário em dia. Pelo amor de Deus. Não tem remédio no posto de saúde, poxa. Então, eu já adiantando, vou me abster por não concordar, por um lado, e para não atrapalhar parte dos servidores por outro, mas propondo que a Câmara faça um documento e que envolva o CEP, que envolva o sindicato, se ele quiser fazer parte da reunião, que envolva o Legislativo e o Executivo, e que o prefeito nos apresente números do porquê não dar os 5%. Boa noite, presidente. Com a palavra o vereador João Carlos dos Santos Máximo. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, distinto público presente. Pegando um gancho na palavra do nobre colega Júnior Rocha, é importante que a gente resolva isso rápido, o quanto antes. Sabemos que esse percentual em valores que Vossa Excelência disse faz falta no dia a dia das pessoas. Que nós tenhamos responsabilidade em votar isso o quanto antes, o mais rápido possível, para que a gente possa, que a população possa sair ganhando. Senhor presidente, vou ler aqui uma justificativa para que Vossa Excelência possa estar ajuntando ao processo dessa casa. Senhor presidente, diante da postura de Vossa Excelência em condução dos atos do Poder Legislativo, pautando sempre pela legalidade e constitucionalidade apresentada nessa modesta contribuição à leitura da seguinte emenda. Em Pernambuco, olhei aqui, foi uma situação idêntica que nós estamos passando em Pernambuco. Em ação direta de inconstitucionalidade, lei municipal, da emenda do Poder Legislativo, de plano de cargos e salário, carreiras e valorização do magistério do município, aumento de despesa, matéria reservada de iniciativa do Poder Executivo, violação dos princípios de harmonia, independência dos poderes. A inconstitucionalidade declarada como efeito, aqui primeiro, são inconstitucionais os dispositivos da lei acrescida na modificada por emendas parlamentares, que dispõem sobre o regime jurídico dos servidores públicos e da remuneração, criação de cargos e vantagens pecuniárias, porque tratam de matéria reservada de iniciativa do Executivo, implicando em subtração de competência legislativa, acarretando em aumento de despesa para o município. Então, presidente, vou deixar aqui que Vossa Excelência peça a essa casa para ajuntar. Pedimos a Vossa Excelência que seja determinado, juntamente em acórdãos, o processo legislativo em exame. Então, vou deixar com Vossa Excelência para que Vossa Excelência possa pedir à Procuradoria Jurídica que seja ajuntada nos processos em relação aos aumentos dos servidores públicos dessa casa. Com a palavra o vereador Paulo César Leandro Simplício. Obrigado, senhor. Permite falar daqui, presidente? Pode sim, excelência. Boa noite, presidente. Boa noite, amigos vereadores, público presente, meus amigos funcionários aqui presentes. Tenho aqui o meu carinho e meu respeito. Aproveitando também, já falando do tema de hoje, esse tema do aumento. Quando chegou a mensagem a essa casa, vindo do Executivo, pedindo que a gente votasse aqui os 3.2. E foi apresentado de alguns vereadores a emenda que passaria para 5%, no qual eu de imediato, eu disse que eu também assinaria. Até causou espantos em alguns, né? E logo depois o vereador João Márcio também assinou, teve outros que assinaram. E por quê? Porque
eu também sou funcionário público. E jamais vou votar nessa casa alguma coisa que prejudique o funcionário público. Muito pelo contrário. O que for para ajudar, para lutar pelo funcionário público, eu estarei com a maioria, com certeza. E pode ter certeza que a gente não pode achar que a guerra está perdida. Então, por isso, eu votei nos 5% para a gente tentar sensibilizar o prefeito, que revisse os nossos lá os percentuais, para que de repente não chegasse a 5, chegasse a 4, ou quanto que coubesse a lei. Mas foi o projeto para lá e retornou com o veto. Com o veto como eu, pensando friamente, e fui buscar, né? Fui buscar mais a fundo para saber realmente o que a gente podia fazer. Eu acho que era não... E fui ver o que o Júnior acabou de falar aqui, o vereador Júnior acabou de falar aqui, que ia se virar uma batalha jurídica. Nessa batalha jurídica, quem sair perdendo, como foi muito feliz o vereador falou agora, é o servidor. Porque o servidor não pode esperar. Não pode esperar, porque nessa da gente tentar, nós já perdemos um mês e perdeu o 13º. Então, tem gente sim, vem retroativo, mas tem gente que não pode esperar. É R$30 que faz diferença, como foi dito aqui do vereador. Eu acho que não pode esperar. Então, eu acho que a gente tem que votar. Eu já vou também declarar o meu voto aqui pela manutenção do veto. Por quê? Para não deixar virar essa batalha jurídica que foi dita aqui. Ah, vai ter 5, sabe lá quanto que vai ter os 5? Não pode esperar. R$30 é 3 pacotes de arroz que faz falta para a família. Então, eu já declaro aqui o meu voto pela manutenção do veto, pela maioria. A maioria que ganha menos, que precisa desse dinheiro. Quando tiver essa reunião aí, conte comigo. O que for para lutar pelo servidor, pode contar comigo. Estou à disposição, junto com quem for lutar pelo servidor. Em momento algum, vou me negar, até porque eu sou servidor. Estou nessa casa, quem sabe, de passagem. Então, quando eu sair daqui, eu volto a ser servidor público. Então, vou sempre lutar pela minha classe, como tentei, votando nos 5%. Então, fica aqui já o meu voto pela manutenção e também agradecer, já sabendo o voto do vereador Júnior, né, a sensibilidade da gente ter com os nossos servidores públicos. Boa noite, obrigado. Com a palavra, o vereador Darley Gomes de Moraes. Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, público presente. Quero dizer para todos que se encontram nos ouvindo através da Web TV, os funcionários que aqui se encontram hoje, que estamos há dias conversando sobre tudo que foi dito pelo vereador Cezinha e principalmente pelo vereador Júnior Rocha aqui. Então, não tenho muito o que dizer, mas eu quero dizer para vocês, não sei se vocês perceberam, na leitura que foi feita pelo secretário aqui, que diz que não sei se vocês perceberam que foi lido pelo secretário que somente o executivo tem poder para determinar aumento de salário. É verdade, somente o executivo tem poder para determinar aumento de salário. Mas é uma obrigação do executivo lutar por melhor salário pelo funcionário público. Está super defasado. Eu gostaria que os demais colegas vereadores, todos, os vereadores Zé Paulo, Cezinha, Junão, Banana, João Máximo, procurassem nos entender do que nós estamos querendo aqui nesta casa. E eu hoje vou votar para a abstenção do meu voto, mas muito chateado, que eu acho que seria possível sim dar os 5% para o funcionário público.
Eu vou me abster do meu voto para não votar a favor do veto. Não vou votar a favor do veto, vou me abster do meu voto. Seria possível. Não estamos vendo há muito tempo um planejamento da parte do Executivo para poder trazer uma proposta melhor para o funcionário da cidade de Piraí. Funcionário da saúde, funcionário da educação que estão aqui hoje, que cuida da educação do município. O município sem educação, ele vai cada vez de pior a pior. O funcionário que ele acorda cedo para preparar a cidade para as datas festivas, que limpa, que monta, desmonta, que ganha menor salário, ele não tem sido reconhecido. Então, é com muita indignidade que hoje eu venho aqui votar, abster o meu voto, que eu acho que o funcionário merecia uma coisa melhor. No início do mês de dezembro, agora, do ano de 2018, percebam vocês para ver só, é outra batalha que começa aqui nesta casa para o abono de Natal do funcionário público, que nunca pode. Então tem 6 meses para se preparar, para poder fazer um planejamento, para trazer uma proposta, que tem 2 anos que não dá abono de Natal para o funcionário público. O que esta casa devolveu esse ano daria para dar um aumento, daria para dar um abono ao funcionário público, que não fosse muito, que fosse R$200 para cada um, mas daria. E foi devolvido por esta casa e o funcionário não recebeu sequer um frango que ele recebia antigamente da cesta de Natal que recebia. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Flávio Ribeiro de Almeida. Ué, Almeida Ribeiro, botaram errado aí. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Eu ia fazer uma leitura de um material que eu trouxe aqui, mas eu prefiro não fazer essa leitura. Eu vou entregar depois ao senhor presidente, para que junte também ao processo, assim como o vereador João Máximo também fez o pedido. Por entender que já foi, o parecer vindo do Executivo foi claro, e é uma coisa que eu já ouvi aqui, pelo ex-presidente da Câmara, por 2 anos, quando eu cheguei aqui ele foi presidente por 2 anos, então já ouvi isso dele, da Procuradoria desta casa e de outros vereadores também, que estavam no mandato passado, que não se pode obrigar, fazer uma emenda parlamentar obrigando o prefeito a fazer um pagamento. Não pode aumentar a despesa. Isso é claro. O mesmo artigo que os senhores citam também no parecer daqui, foi até bom os senhores, a Procuradoria dessa casa citar esse artigo, porque é exatamente esse artigo também que a gente está se apegando. Que é uma verdade, não pode criar despesa. É óbvio, tá, que o servidor público ele merece 10%, 15%, 20% ou 28%, parece aí que é o que é para acertar o que o servidor deveria ganhar, né? Mas aí resta uma pergunta. Que, né, os vereadores aqui apresentam uma proposta de 5%. O prefeito está falando que ele só à risca pode dar 3,2%. Então, é certo fazer com que dê 5%, coisa que não pode, a partir daqui, mas que ele dê 5% e depois, no próximo mês, ou não aguentar fazer esse pagamento, isso aí virar uma bola de neve. Então, é difícil, às vezes, você falar o que as pessoas não querem ouvir, mas a verdade, você falando sempre a verdade, ter a coragem de falar a verdade, também é justo, te dá ânimo para você fazer o que tem que ser feito, entendeu? Nesta casa aqui, eu tenho outras coisas para falar, mas aqui foi colocado um cidadão para ganhar R$11.500 por mês, tipo assim, com a tentativa de se criar uma nova prefeitura. Não existe 2 prefeituras no município, existe uma. E o Poder Legislativo, que é a Câmara Municipal. Então não adianta colocar uma pessoa que perdeu
uma eleição para se tornar o que aqui? Aqui tem o presidente, que esse é o Mário Hermínio. Não se pode pegar uma pessoa que perdeu uma eleição, colocar aqui e querer transformá-lo em prefeito. Prefeito no município só existe um. E essa briga política é o que está atrasando muita coisa aqui no município. Inclusive, eu fiquei sabendo hoje que tem, parece que, se não me falha a memória aqui, 16 processos nessa casa, parado. Vez e outra, questões idiota, eu vou usar essa palavra, questão idiota, chama o secretário aqui, o secretário vem, explica, vem aqui, vota. Então, quando foi dado aquele remanejamento de 0%, foi com o intuito não somente de atrasar o trabalho aqui no município. Então, eu acho que os senhores vereadores eu peço encarecidamente que age com mais responsabilidade. A eleição já passou faz 2 anos já, ou sei lá quanto. Tem que tomar vergonha. E agir direito. Só isso, presidente. Com a palavra o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira. Presidente, posso falar aqui? Pode sim, excelência. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, internautas. Quero agradecer a presença dos senhores aqui. Ficam sabendo que é muito importante, quando tem uma polêmica dessa, onde tem que se tratar com muito cuidado, mas nós temos que pensar, em primeiro lugar, no bem de todos, com responsabilidade. Então, agradeço muito a presença de vocês. Gostaria que isso acontecesse mais vezes. Essa casa cheia, ela ajuda muito mais no processo aqui dentro. Bom, gente, eu acho que nós estamos esquecendo que nós não estamos fazendo favor a ninguém. Eu gostaria de falar, presidente, gostaria que o senhor deixasse eu falar, porque todo mundo está falando junto, e aí eu não consigo. É uma obrigação nossa lutar por bem melhor que pudermos para o município. E isso está incluído os funcionários públicos, porque são eles que tocam esse município. Eu sempre falo aqui que nós temos uma classe que teria que ser muito mais respeitada, é professor. Porque todos, em todas as profissões, passam pela mão dos professores. E, infelizmente, uma classe esquecida às vezes. Então, nós temos que entender que nós não temos que ter uma disputa entre nós aqui, e tampouco com o prefeito. Nós temos que juntar para a gente conseguir fazer o município cada vez melhor. Eu peguei e votei contra a emenda, porque desde o início eu conversei com o prefeito, foi mais de uma vez, e ele explicou que não teria como dar nem os 3,2%. Mas queria fazer esse esforço. Eu tenho que entender... Vamos respeitar o colega falando. Eu tenho que entender que ele tem todo o pessoal dele lá que sabe muito melhor dos números do que nós. 3,2, para vocês terem uma ideia, são 2.800.000 no ano que vão aumentar. Os 5% seria para 4.387.000. A gente falar em 2%, 1%, aí representa assim, mas só mais 2%, só que são 2% de 2.000 e poucas funcionários. Então, assim, eu fui lá conversar com ele várias vezes. Ele me falou dessa perda que existe, que não é 28%, essa perda é em torno de 11%. E eu gostaria muito, pode ter certeza que eu gostaria muito, eu acredito que ele também, como todos os senhores, de estar aqui lendo a mensagem do prefeito, que ia dar um aumento de 10%. Como que eu gostaria disso? Jamais eu ia vir aqui e falar, não, tem que dar 5%, tem que dar menos. Com certeza. Mas também não adianta eu querer fazer uma emenda inconstitucional. Não vai adiantar nada disso. E depois irá virar assim, Júnior, uma briga judicial, onde todo mundo iria perder. O município vai perder. Isso é briga para mais de 5 anos. Quer dizer, então vai adiantar a gente essa briga?
Eu sei que R$30 é muito pouco. É uma mixaria, é uma miséria. Para muitos dos senhores não faz diferença alguma. Seria só uma cerveja a menos do que ia beber no final de semana. Mas para muitos funcionários que ganham R$900, são 3 sacos de arroz. Ajuda sim. Muito pouco R$30. Muito pouco R$30. Eu também concordo. Inclusive, eu perguntei ao prefeito várias vezes, acho que tinha mais um vereador comigo, não lembro quem na hora, se poderia fazer um abono de uns R$100, R$80, isso fosse igual para todo mundo, sairia do percentual, mas que ajudaria muito mais as pessoas. Ele disse que não tinha como dar, pelo menos dessa vez não. Mostrou os números que não tem aumentado a receita, mas a despesa tem aumentado todos os dias. Então, assim, eu posso responder, e cada um dos senhores pode responder pelo salário de vocês e o que vocês gastam. Se vai sobrar dinheiro, se vai faltar, o que vocês vão ter que fazer para mexer. Mas nós estamos falando de 2.000 e poucos funcionários. De mais um monte de secretaria que pratica o serviço público, como a educação, como saúde, como assistência social, a do meio ambiente. Então, não é simplesmente 1% ou 2% que vai resolver esse problema. Mas nós temos sim que continuar batalhando, Darley. Todos nós, e é obrigação nossa, nós não estamos fazendo favor para ninguém, batalhar para que cada dia, para que possa ter mais renda esse município, para poder melhorar sim para todos. Nós temos que fazer isso, é nossa obrigação. Agora, infelizmente, eu não votei no veto, eu não votei na emenda, porque ia dar nisso aí. Eu sei que eles vão receber retroativo, mas poderia ter resolvido isso. Então, concordo com Vossa Excelência, Júnior. Nós deveremos fazer uma reunião, sim, e pode contar comigo, a qualquer hora, a qualquer momento, com todos. Isso é bom, isso é produtivo. Às vezes, uma ideia que algum dá melhora muita coisa. Nós temos que somar, senão não teria 11 vereadores aqui. Se a opinião só de um valesse, teria um vereador. São 11, acho até que é muito. Mas teria. Acredito eu que tem gente que não está trabalhando, que está recebendo à toa em casa. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha. Pensa que eu não brigo com o prefeito por causa disso? Não, eu brigo muito. Nós temos um monte de casos aí de prédio público sendo depredado porque o vigia não deve trabalhar, é impossível. Senão, pelo menos, ele via quem quebrou. Temos um monte de gente aí que você vê andar à toa na rua, na hora do serviço. Isso é uma vergonha, teria que ser punido. Concordo com isso. Agora, isso é uma outra questão. Então, assim, contem comigo sempre para tudo que for de benefício para a comunidade, para Piraí. Não conte comigo nunca para fazer uma briga somente para dizer que é o melhor ou que... Não adianta sair gritando sem uma solução. Então, eu acho que nós temos que brigar com o prefeito sim, mas nós temos que juntar e mostrar para ele alguma solução também. Se ele vai aceitar, não, é outro problema. Mas ele tem mais 2 anos de mandato. 2 anos e meio. Que foi eleito pelo povo, pela maioria. Acredito eu que ele está acertando muita coisa. Acredito eu também que tem erros. Acredito eu que também tem erros. Como qualquer um que entrar lá vai cometer acertos e erros. Qualquer um. Então, assim, gente, pode contar comigo para qualquer reunião que fizer. Eu estou aqui para somar e pode ter certeza para defender funcionários, para defender qualquer ação que venha trazer resultado positivo para Piraí. E também, presidente, eu quero juntar, não vou ler, eu quero juntar o processo aqui, só para poder enriquecer, tá bem? Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Ricardo Campos Passo. Com a palavra, o vereador Wildon Vieira da Silva. Com a palavra, o vereador Wildon Vieira da Silva.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, internautas que nos assistem. Presidente, os meus amigos vereadores apresentaram vários pareceres aí de alguns juristas de outros estados, né? Mas eu acho que esse parecer aqui joga todos esses aí, né, por água abaixo, porque nós temos um parecer do STF aqui, da ministra Carmen Lúcia, que autoriza o Poder Legislativo a fazer emendas nesse caso. Nós podemos sim, é constitucional sim, fazer emenda, propor um reajuste melhor para os servidores. Está aqui para qualquer um que quiser ver. É um voto, um parecer da ministra Carmen Lúcia. Com esse voto aqui, acredito que todos os outros pareceres apresentados aí já foram derrubados. Então não vou entrar, presidente, nesse mérito. Eu queria, apesar da nossa Procuradoria ter feito um parecer muito técnico, muito bom, é o parecer que eu confio, que é da minha Procuradoria, onde eu estou lotado, onde eu discuto com eles, onde eu posso opinar, onde eles me dão o direito de opinar. Então é aqui que eu tenho que acreditar. Não é numa Procuradoria que quase tudo que vem para cá, para essa casa, vem tentando manipular, vem tentando ludibriar os vereadores aqui. Quase todos os pareceres técnicos que vêm da Procuradoria, temos que trocar folha, e não é de hoje que acontece isso, temos que trocar folha aqui várias vezes porque vem errado. Então isso me faz acreditar no nosso parecer, no parecer da nossa casa, da nossa Procuradoria, e para fechar com chave de ouro esse voto aqui da nossa ministra Carmen Lúcia, que não deixa dúvida a ninguém. Senhor presidente, eu já fiz por 3 ou 4 semanas discursos aqui sobre esse reajuste. E não seria hoje que eu mudaria o meu pensamento, a minha linha, né, de luta, de trabalho. Até porque eu também sou servidor público de carreira há 21 anos já. Eu não posso aceitar, calmo, com tranquilidade, esse 3,2. Fiz uma indicação pedindo 10% de aumento, pedindo R$18 de um ticket alimentação, uma cesta básica. A resposta que me deram é que não tinha condição. Mas não me apresentaram número nenhum. O prefeito, quando mandou o 3,2 para essa casa, não veio explicando por que ele só poderia dar 3,2. Ele não mandou junto o impacto financeiro disso, que seria obrigação do executivo mandar. Não veio. Por isso eu fui favorável à emenda, por isso eu fiz aquela indicação de 10%. Porque eu não sei se ele pode dar 10%, 50%, 20%, 3%. Ele não apresenta. Voltou com a emenda de 5%. Ele vetou. No parecer do veto dele, ele insiste em dizer que só pode dar 3,2, que é o limite. Mesmo assim, mais uma vez, não manda por que só pode dar 3,2, não manda o impacto. Ele está pensando que nós somos o quê? Estamos aqui para quê? É um bando de idiotas, como foi colocado por alguns aqui, por um ou outro. Nós somos um bando de idiota aqui para aceitar tudo que vem de goela abaixo? E eu não vou me propor a isso, presidente. Vai ser nessa luta pelos servidores, vai ser em qualquer projeto que vier para essa casa, como eu me comprometi aqui no primeiro dia do ano. Não voto mais nada antes de analisar. E dessa vez, ou por mais uma vez, não vê explicação nenhuma para a gente, não vê impacto financeiro e nada.
Isso me leva a crer que o prefeito pode dar mais sim para os servidores. Foi dito aqui, presidente, que o prefeito, por várias vezes, não só hoje, se pudesse daria 10, 20. Eu já não acredito mais. Ano passado, dentro da sala do presidente, quando os servidores não tiveram abono, nós pedimos com ele para que fosse dado um abono. O presidente se ofereceu para fazer uma devolução dessa casa para lá, economizar mais, fazer uma devolução. Ele disse que poderíamos devolver até 1 milhão, que ele não daria o abono. Lembra disso, presidente? Foi dentro da sala de Vossa Excelência, tinha vários vereadores juntos. Ele falou, não foi só para mim não, que se tivesse devolvido para ele 1 milhão de reais, ele não daria o abono. Então isso me leva a crer que se ele tivesse condições hoje de dar 10%, ele não daria. Não estou aqui, presidente, para fazer politicagem, como foi dito. Até porque, como o vereador Júnior Rocha falou, nós temos que pensar no servidor. Como o vereador Cezinha falou, amanhã, se o povo não quiser mais a minha presença aqui, é para lá que eu vou voltar. É de lá que eu sou. Então eu não posso fugir às minhas origens. Eu gostaria muito que fosse criada essa comissão, como foi proposta aqui, com o sindicato, com os vereadores, com os servidores, mas eu não acredito que o prefeito vai ter coragem de marcar essa reunião. Eu não acredito mais no prefeito. Nosso prefeito, é difícil falar isso, mas eu tenho ele como ditador. Tudo dele é de goela abaixo, ele não escuta ninguém, ele não ouve ninguém. E eu tenho certeza que se essa proposta fosse feita aqui de outra forma, se não fosse feita por nós, talvez ele daria os 5%. Ele fala que não tem condições. Foi feito um estudo, foi feito um impacto aqui pela nossa contabilidade. E achamos que dá para dar, mesmo que fique um pouco apertado. Ah, mas vai estar muito apertado se acontecer alguma coisa. Se acontecer alguma coisa, diminui o salário de muito que ganha 11 mil, 26 mil igual ele ganha. Diminui o salário dessas pessoas. Corta um pouco de cargo comissionado, que são 500. Não podemos nos manifestar. E assim, os nossos servidores de verdade, que são os concursados, não teria problema. A pagar em dia, o 13º já está na conta. Isso é obrigação, todo mundo aqui trabalha, os servidores de trabalho têm direito de receber. Todas as prefeituras da região pagam em dia. A prefeitura de Piraí não é privilégio receber em dia os servidores, que a prefeitura de Piraí sempre pagou em dia. Sempre pagou. Eu tenho 21 anos na prefeitura, eu sempre recebi meu salário em dia. Nunca faltou. 13º, férias, pagamento. Então não é privilégio dessa administração pagar em dia. Todos os ex-prefeitos sempre pagam, o salário sempre foi pago em dia com os outros prefeitos. Então, como o meu amigo Júnior Rocha falou aqui, tem gente que se contenta com pouco. E hoje eu vejo essa administração se contentando com muito pouco em pagar os nossos servidores em dia. Porque isso é obrigação, é dever. É isso, presidente. Obrigado. Não podemos nos manifestar, por favor. Não fala não. Com a palavra o vereador Alex Joaquim da Silva. Você fala. Boa noite, presidente, nobres companheiros, público presente, internautas que nos assiste. Eu preparei um texto aqui, é coisa rápida. Hoje, quero dizer, na defesa dos interesses da população e dos servidores públicos municipais, eis que há muito tempo não tem sido valorizado pelo Poder Executivo, especialmente pela falta de reajuste salarial. E o que ocorre aqui nesta noite é fruto de inabilidade e inépcia do Poder Executivo, que não está interessado em conceder um reajuste salarial de 5% aos servidores públicos municipais. Haja vista que o prefeito municipal argumenta inconstitucionalidade do projeto de lei número 77 de 2018, por conter emenda parlamentar
majorando o percentual do reajuste de 3,2% para 5%. Essa emenda é permitida sim, conforme o amigo Prico já colocou aqui. Tem aqui, ó, STF, tá lá, quem quiser buscar no site do STF, tá lá. O parlamentar pode fazer emenda sim, desde que tenha previsão no orçamento. Então isso aqui, dizer que é inconstitucional, é mentira, estão tentando enganar vocês, é mentira. Tá lá, STF, NADI 3942, está aqui, ó, está imprimido aqui. É só entrar no site do STF. A procuradoria deles vai dizer que não pode, é lógico. Como é que eu defendo, eu sou advogado do prefeito e vou dizer que pode? Então é mentira, está escrito aqui. Não dá porque não quer. Não é inconstitucional não, tá bom? Outra coisa, vamos lá, vamos seguindo. Anote-se que inicialmente que há previsão orçamentária e financeira visando o reajuste salarial dos servidores públicos municipais, objetivando ainda o pagamento de pessoal, incluindo os vencimentos e vantagem fixa. Está aqui, ó. O amigo aqui, Paulo César, disse que vai impactar 5% em 4 milhões. Está aqui, ó, uma previsão no orçamento. Ele deixou de 7 milhões. Então pode impactar com 4 milhões tranquilo. Vai sobrar 3 milhões ainda no orçamento. Tá? Já tem essa previsão. Então, é por isso que a nossa emenda é constitucional. Não é inconstitucional. Isso é mentira. Seguindo. É consabido que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento da ADIM 3994, da relação ministro Eros Grau, pacificou o entendimento de que a hipótese de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas na Constituição Federal. Então, tem a previsão, isso é interpretação, e tem no STF já, o último agora, já está a previsão que o parlamentar pode fazer sim. O prefeito não dá porque não quer. Essa é a realidade, gente. Eu tenho vergonha de ver professores aqui pedindo aumento, brigando. Uma coisa simples que o prefeito já poderia ter dado aumento para todo mundo. Mas não dá porque é ditador. Ele quer fazer do jeito dele. Infelizmente, Piraí hoje vive uma ditadura. A ditadura do prefeito. Faz o que quer. Tá? E faz o que quer na cidade. Infelizmente, falta pessoas de pulso para parar ele. Mas o pessoal não tem medo, não pode, não sei porquê, vem para cá defender o prefeito. Mas é mentira, ele pode dar aumento e eu vou votar não para derrubar o veto dele. Mesmo que seja voto vencido, eu voto não. Porque eu sei das condições que tem. Ele não está dando porque não quer. Boa noite. Não podemos nos manifestar. Bom, eu também acho um absurdo aí dizer que é inconstitucional e no parecer que ele manda para a gente aqui, na mensagem, ele cita até um tipo de deboche para a gente. Então, como eu respeito muito o Júnior Rocha e o Darley, que já se manifestaram, mas não votaram, porque a votação ainda vai ser feita aqui agora, e que cada um vote da sua maneira e da sua consciência. Passaremos para a ordem do dia. Coloque em discussão votação única o veto parcial do excelentíssimo senhor prefeito municipal, da mensagem 57/2018, do prefeito Luiz Antônio da Silva Neves. Solicito aos vereadores que iniciem a votação. Hein? Sim é manutenção do veto. Não é derruba o veto. Vai sim. Não seria nominal? No momento. Dar o seu voto? Não, porque hoje nós já temos coisa já está o nominal. Que votou.
Excelência, Vossa Excelência votou sim, né, o Darley? Falou que você, Vossa Excelência, tinha falado que ia se abster do voto. Com certeza, mas ele falou lá no... Não. Está interferindo na decisão do vereador, sim. Ele falou em plenário que ia votar abstenção. Tá certo. Eu vou me abster também. Então nós tivemos aí o veto foi permanente o veto do prefeito. Passaremos para a explicação pessoal para o uso da palavra em tema livre. Por 2 minutos, tá, Excelência? Boa noite, presidente, demais colegas, público presente. Em momentos como esse, eu acho que a gente tem que ter a consciência tranquila para tomar a decisão certa. E eu sei que todos os servidores que estão presentes aqui não gostariam de ouvir o debate sobre os 5, gostariam que, no mínimo, se fizesse a justiça e todas as perdas ao longo dos anos fossem repostas. Eu acho que não tinha necessidade desse debate chegar aqui. Eu acho que o momento que o país vive, crise política, crise ética, precisa da união dos poderes. Não esse debate. Seria muito simples chegar, falar, jogar para a justiça. Algumas decisões foram mostradas a favor e contrária. Isso ia gerar uma pendência jurídica de anos. E, sinceramente, eu acho que os 5% sairiam derrotados, apesar de ter votado por essa emenda de 5%, forçando, esticando a corda, forçando o prefeito a rever mais uma vez. Então, assim, hoje eu votei pela manutenção do veto, para que o reajuste do servidor seja de 3,2, e sou a favor dessa conversa, dessa negociação, e que, assim como é cobrado do Executivo, que o Legislativo faça mais a sua parte. Eu acho que chegou o momento de todos darem as mãos e lutar por um país melhor. Os municípios estão totalmente endividados, tudo está na mão do município, os gastos, despesas, a gente não vê apoio do governo federal, do governo estadual, e se tiver essa picuinha, essa briga, a cidade só anda para trás. De coração, dentro da minha casa eu tenho uma servidora pública, eu sou servidor público, em Barra do Piraí, o prefeito já declarou que não tem reajuste, é obrigação pagar o 10º, é obrigação pagar o salário em dia, mas a gente vê muitos municípios que não estão pagando. Então, assim, nesse momento, o que eu peço, o que eu clamo pelos colegas, é que a gente realmente dê a parte que a população espera, que a gente se dedique de verdade, esquecendo interesses futuros, esquecendo política, só pensando em Piraí, nos servidores na nossa cidade. Boa noite, presidente. Mais alguém quer justificar o voto? Com a palavra, vereador Alex, justifica seu voto. Eu só quero pedir desculpa aos funcionários públicos, tá bom? Me perdoa. Por favor. Eu acho que está funcionando aí, Excelência. Tá não? Está aceso aí. Não tem problema não. É pertinho. Presidente, eu quero justificar meu voto alegando que, mais uma vez aqui, que eu acho, eu tenho certeza que o prefeito poderia ter dado esses 5% e não deu por birra. Final do ano, eu me comprometo com todos os servidores, com os amigos,
de estudar muito e no final do ano trazer aqui o impacto, a nossa arrecadação e ver que, na verdade, se o prefeito quisesse, poderia ter dado sem comprometer a folha, sem ter que mandar ninguém embora, sem ter que cortar nada lá, até 10%. Eu não tenho dúvida disso, que a arrecadação a gente tem acompanhado mês a mês, está dentro do previsto, e no previsto ele era de 8% dentro do orçamento para dar aumento. Eu tenho certeza que esse ano, apesar da crise, nosso município vai arrecadar mais do que foi estimado. E outra coisa que me incomoda muito, presidente, não poder dar esse aumento para o servidor. Nós temos no município um serviço de saúde que ainda é bom, um dos melhores do estado, mas em queda. A educação em queda. Serviço público, nós vemos por aí os bairros todos sujos, ruas esburacadas pela crise. Mas a folha de pagamento do município aumenta a cada ano, a cada dia. E o mais interessante, tem 2 anos que os nossos servidores não têm aumento, não têm reajuste. E a folha continua crescendo. Ou seja, são as contratações que não param. Manifestar, gente. São as contratações que não param, presidente. É assim que eu justifico meu voto. Boa noite. Vai justificar? Flávio de Almeida. Eu, quando estava pela Associação de Moradores, e era o prefeito Tutuca, na época, o prefeito, e mesmo com a arrecadação de vento em polpa, onde que naquela época também o município recebeu precatórios aí de 50, me parece que 50 milhões, isso fora o orçamento, hein? Naquela época para mim era uma briga para que as ruas fossem roçadas. Então, hoje, é muito fácil aí o vereador falar que as ruas estão sujas, que está faltando medicamento, e estão. Mas olha o momento atual, vocês não estão assistindo televisão, vocês estão em Marte. É verdade. Então, qual prefeito, não estou falando só esse não, do Brasil todo, qual prefeito que não gostaria de dar 30%, 50% de aumento para um servidor e ver ele feliz da vida? Por qual motivo? Politicamente seria uma maravilha. Ele dá os 5, dá 10, dá 15. Só que a oposição falar é muito fácil. Isso, rapaz, se torna até aparentemente um circo. Nos corredores aí, é porque vocês... Sim... E na verdade é uma atração circense. Porque vocês, aqui no plenário, ouve tudo que quer ouvir. Porque politicamente, para quem está falando, é uma maravilha. Tá? Só que, é o que eu estou falando, internamente, é que vocês não ouvem o que tem que ouvir. Que esse pessoal fala. Justificado, Sérgio. Vamos, não podemos nos manifestar, gente, por favor. Sobre a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os seus vereadores para a próxima sessão, dia 19 de junho do corrente ano, à hora regimental. Boa noite a todos.